Nós vamos acompanhar, essas são imagens direto de Roma, ao vivo. Neste momento está acontecendo o conclave. Teve a missa logo de manhã, hoje todo um ritual, né? E os cardeais, os 135 cardeais estão reunidos. E como que funciona, como que acontece aí a questão da escolha de um novo Papa, do líder da Igreja Católica? Não dá para separar a parte divina e humana, porque Deus usa dos seres humanos para realizar a obra divina, né? Mas para nós católicos é o Espírito Santo que escolhe o sucessor de Pedro através da Igreja. Temos hoje dois assuntos importantíssimos no Veja Isso Agora. Primeiro, vamos falar sobre a tradicional festa de São Benedito em Andradas, que está chegando já a parte religiosa nesse final de semana, depois tem a parte festiva no Pavilhão do Vinho. E um outro assunto, nós estamos ao vivo neste momento, você que acompanha ao vivo, é sobre o conclave. O novo Papa da Igreja Católica. Então são dois assuntos importantíssimos a partir de agora. Nós estamos ao vivo neste momento. Nosso convidado é mais que especial, porque ele já esteve inclusive em Roma, estudou em Roma e fez o seu mestrado em Roma. Tem mais informações e a expectativa da Igreja Católica sobre este novo Papa. Vamos mostrar aqui o nosso convidado especial. Bem-vindo, Cônigo Mauro. Muito obrigado, a sua bênção, primeiramente. Elias, Deus te abençoe, um bom dia. E um bom dia a todos que nos ouvem. Então nós temos dois assuntos importantíssimos para se falar no dia de hoje. Primeiramente, sobre a festa de São Benedito. Está chegando, o que está programada a parte religiosa, começando já nesse final de semana. Isso. Para nós católicos, devotos de São Benedito, é uma alegria poder celebrar mais uma festa. E para minha pessoa, aqui é a terceiro ano consecutivo aqui em Andradas. Então agora, logo dia 10, neste sábado, vamos dar início ao tríduo. 10, 11 e 12, missa às 19 horas. E no dia 13, o dia de São Benedito. Então nós teremos uma procissão a partir da Igreja São Benedito, às 18h30, em direção à Igreja Matriz, e lá a missa solene de encerramento da festa religiosa de São Benedito. No sábado e domingo, que é 10 e 11, a missa será na Igreja Matriz, para comportar todos devotos e fiéis. Na segunda-feira, dia 12, será na própria Igreja São Benedito. Maravilha! Então, portanto, no dia de São Benedito vai ter essa procissão especial saindo da São Benedito às 18h30 até a Igreja Matriz. Exato. Então a gente convida a todos para participar dessa procissão, encerrando com a Santa Missa em louvor a esse santo tão popular, tão querido para nós católicos. Padroeiro dos cozinheiros, né? O São Benedito. O homem simples, humilde, que se entregou a Deus, fazendo os trabalhos mais humildes da época, como cozinhar, limpar o convento, procurava fazer o serviço mais humilde que nem todos gostariam de fazer, no espírito de fé, no espírito de colaboração aos irmãos do convento, no sentido de santificação, né? É um santo querido. Que maravilha. Agora, nós teremos a parte religiosa no final de semana, começando no final de semana, e a parte festiva, que acontece no Pavilhão do Vinho. Nós temos aqui algumas imagens, vamos mostrar para ver mais ou menos, né, o que as pessoas vão acompanhar. A parte festiva vai começar que dia? Vai começar no dia 15, na quinta-feira próxima, né? Dia 15, 16, 17 e 18, nesse final de semana, lá no Pavilhão do Vinho, com muitas coisas boas, como de costume, com bebidas, com a tradicional comida típica, né? Vai ter a famosa polenta frita, que maravilha, a batata frita, o frango assado. Por ser o tempo já de maio, já um pouco frio, né? Então vai ter lá o
vinho quente, vai ter um caldo, algumas coisas típicas da época. E realmente, olha aí a batatinha, a delícia, polenta né? frita com, olha, vai bem, hein? Um quentãozinho também é válido, é muito gostoso, e aguardando aí a chegada da tradicional festa de São Benedito. E tem os lanches, né? Os Também, lanches, pastel, batata frita, frita, que é tradicional, os lanches deliciosos. Aí a equipe da paróquia realmente é muito empenhada, né? Com todas as pastorais envolvidas. Isso é muito Todas as importante. pastorais, movimentos, trabalham, porque é uma festa grande. Esta é menor que a de São Sebastião, mas mesmo assim envolve vários grupos, né? E o pessoal aqui é muito dedicado, participa mesmo, né? Com muita dedicação. Então, portanto, nós temos aí o convite especial para você de 15 a 18 de maio, a tradicional festa de São Benedito. Vai ter quimbol, vai ter frango assado. Ei, maravilha, viu? Já estamos aguardando aí, ansiosos, né, com a chegada da festa de São Benedito, a parte social que vai acontecer no Pavilhão do Vinho, de 15 a 18. Portanto, a parte religiosa de 10 a 13 de maio e a parte festiva, a parte social no Pavilhão do Vinho, de 15 a 18 de maio. Vai ter música ao vivo também, né, Cônigo? Vai. Todos os dias aí com a participação de convidados especiais e o tradicional quimbol. Nós temos uma matéria no nosso site que mostra um pouco do resumo da história de São Benedito. Vai ter uma ação entre amigos. Aliás, já está tendo, né? A ação entre amigos. É apenas R$10. Na festa São Sebastião era 20, agora vai ser R$10. Onde comprar essa ação entre amigos? Essa ação está sendo vendida na sacristia, na porta da igreja, durante o final das missas, com todos os coordenadores das pastorais e movimentos. E lá no dia também será vendido, porque a ação entre amigos vai correr pela Loteria Federal no dia 24. 24, né? No sábado seguinte, né? E nós temos aqui os brindes, inclusive, né? São vários os brindes. Primeiro prêmio, uma churrasqueira. Temos o segundo prêmio, uma TV de 32 polegadas. Terceiro prêmio, uma bicicleta. E quarto prêmio, tem uma air fryer. Então são vários os prêmios. Sorteio dia 24 de maio pela Loteria Federal. Isso. E essa ação entre amigos, por que é importante, Cônigo? Aonde o Cônigo precisa investir? Porque o Cônigo, acontece a festa, já deve estar com os projetos, né? O pároco de Andradas tem a responsabilidade dos investimentos, melhoria constante da igreja. Onde precisa hoje a igreja matriz, as reformas, qual que é a necessidade? Além da manutenção da matriz, da paróquia toda, né? Nós temos muito investimento, todo ano tem, né? Este ano, por exemplo, nós estamos buscando o AVCB, a atualização das comunidades, dos centros pastorais, dos salões de festa de 6 comunidades. Puxa! Com o Corpo de Bombeiros já está em andamento, os engenheiros já estão trabalhando. Então, temos essa questão para fazer, que não fica tão barato, né? São 6 comunidades, igrejas. E temos também, pretendemos pintar um pouco mais da igreja matriz, né? E da manutenção na igreja de São Benedito. Mas essa festa, o Elias, não é tão grande, é pequena, é só um final de semana e não tem aquela tradição. Então, financeiramente, é bastante humilde, né? Mas mesmo assim, 20% da sua renda líquida nós devolvemos como gesto de solidariedade às instituições, entidades beneficentes aqui da nossa cidade, como a Santa Casa, o Asilo, a Casa da Criança, o Arco-Íris e a PAI, né? É pouca coisa, é simbólico, mas é um gesto de solidariedade, devolvendo pelo menos 20% da renda para essas instituições. Olha que boa notícia. Além de você poder se divertir, né? Tem a parte religiosa, você pode participar da parte religiosa com a sua devoção a São Benedito. Depois tem também a parte festiva e ajudando a paróquia, a festa em si, você vai também ajudar as entidades de Andradas, 5 entidades. É uma notícia bem interessante, realmente. Estamos aí aguardando, ansiosos por essa festa. Agora, falando sobre o trido, como vai ser o trido, o que tem de diferenciado alusivo ao santo? Além da missa, sábado e domingo já tem a missa própria, que é de preceito, mas mesmo assim nós vamos fazer preces, rezar a oração de São Benedito, cantar o hino dele e prestar nossa homenagem a ele. Que maravilha, que maravilha. Bom,
Daqui a pouquinho nós voltamos a falar da festa de São Benedito, da tradicional festa de São Benedito, porque agora nós vamos ao vivo, direto do Vaticano, porque nós temos um momento ímpar na vida da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a sede vacante, que é o momento em que nós tivemos a partida de Papa Francisco, Papa argentino, e agora nós vamos acompanhar. Essas são imagens direto de Roma, ao vivo. Neste momento está acontecendo o conclave. Teve a missa logo de manhã. Hoje todo um ritual, né? E os cardeais, os 135 cardeais estão reunidos. E como que funciona, como que acontece aí a questão da escolha de um novo Papa, do líder da Igreja Católica? Não dá para separar a parte divina e humana, porque Deus usa dos seres humanos para realizar a obra divina, né? Mas para nós católicos é o Espírito Santo que escolhe o sucessor de Pedro através da igreja. E como a nossa igreja são muitos cristãos, são 1 bilhão e 400 milhões de católicos, não dá para convocar todo mundo, fazer uma consulta, uma eleição. Não é nesse espírito humano de eleição. É o conclave. O conclave é a reunião dos cardeais do mundo todo com menos de 80 anos. E são 135. Tem os outros cardeais que já passaram de 80, eles estão participando lá, mas não votam, não participam do conclave agora, né? Participaram até ontem, depois estão lá aguardando, depois para saudar e celebrar com o novo Papa. Então, esses bispos, esses cardeais, eles representam o mundo todo. O Papa Francisco escolheu cardeais em regiões e países que não havia cardeais. Nas periferias geográficas e estruturais, como ele dizia muito, né? Por exemplo, no Brasil, nunca teve o cardeal no Amazonas. Mas pelo seu carinho com a natureza, com o cuidado da obra criadora de Deus, escolheu o cardeal lá para Manaus, para ser representante de toda a região amazônica daqueles países. E cardeal lá para a Ásia, para outros países, até pequeno, com um número pequeno de católicos. Então estão bem representados a igreja nesse conclave. E esses 135 cardeais, depois de mais de uma semana de estudo, de debate, buscando o perfil da igreja no mundo de hoje, a sua missão no mundo de hoje, ouvindo também os especialistas, o povo, como que está a igreja, qual é o seu papel no mundo de hoje, a repercussão da morte do Papa Francisco, assim, as autoridades do mundo todo percebendo os pontos mais importantes que ele atuou e que foi bem aceito pela igreja. Com certeza já tem um perfil da igreja para o futuro, naturalmente já vai delineando o perfil do futuro Papa. Eu acredito, né, que essa altura, iniciando o conclave, ele já tem lá dos 135, já uns 10 mais ou menos, uma meia dúzia de uma linha, meia dúzia de outra, embora não é uma política, não é partido, mas de acordo com o perfil que a pessoa tem, a visão da igreja, do papel da igreja, ele já vai simpatizando com aquele candidato, com certeza, né? Então hoje, com todo o cerimonial de abertura, todo o ritual, vai ter apenas uma votação. É muito provável que não saia hoje. Não deve acontecer. Não deve acontecer hoje a eleição do próximo Papa, mas com certeza já vão descartar mais da metade, com certeza. Os cardeais vão ver, foi votado fulano, 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 esses que têm mais votos, esses que têm menos votos, tal, já vai delinear um pouco. E amanhã deve ter 3 ou 4 sessões de votação, é muito provável que saia amanhã. Porque dizem que já existe um certo consenso entre os cardeais. Então a gente acredita que sai amanhã. No pior das hipóteses, no próximo final de semana, com certeza nós estamos rezando, né, na missa, falando o nome do próximo Papa. Com certeza, esperamos isso.
A média, eu estive acompanhando algumas notícias, está sendo de 2 dias, né, dos últimos papas escolhidos. Mas já chegou a ter ano inteiro procurando um novo papa e não se chegava a um consenso. Por isso que existe hoje o conclave, que é com chaves, né, que são fechados ali os cardeais até a escolha do novo papa. Agora, como que funciona, Cônego, aproveitando aqui, como chegar a ser papa, a ser cardeal, né? Como que funciona a escolha do bispo da igreja? Depois, como que é a hierarquia da igreja? Como que são escolhidos um cardeal, por exemplo? Como que é escolhido um cardeal? O cardeal é escolhido entre os arcebispos, né? É o critério do papa. É uma escolha direta do papa, segundo a visão de igreja dele e da necessidade. Então, cada país, de acordo com a representação do número de católicos, tem um cardeal. O Brasil é o 3º país que tem mais cardeal. Itália, Estados Unidos, depois o Brasil, com 7 cardeais, menos de 80 anos, e mais um depois. São 8 cardeais. Então, o Brasil, pelo número de população católica, é o 3º. Entre os arcebispos, o Papa escolhe, às vezes, certos lugares são importantes, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, são cidades importantes com representação da sociedade, que é importante ter o cardeal lá. Mas nem sempre. Salvador, como é a igreja primária do Brasil, também já teve. Agora tem novamente, passou um período sem, agora tem, né? E pode ser um lugar mais simples, como antes tinha Aparecida, agora não tem. Dom Damasceno? Isaac Damasceno, Aparecida, está aposentado, né? Agora tem lá em Manaus, né? Então depende do Papa, de vários critérios. Esse Papa, como eu já disse, ele quis ampliar a representação dos cardeais no mundo. Então escolheu cardeal lá na Ásia, um lugar que com poucos católicos, mas queria fortalecer o catolicismo lá, a presença da igreja através de uma autoridade. O Papa é o que trabalha junto, o cardeal que trabalha junto com o Papa. É uma pessoa muito importante, que tem uma coordenação da igreja na região, sobre os bispos e arcebispos, né? O senhor já esteve em Roma. Como é Roma? O que vem a ser, né? Como que é para o senhor, como um católico e um representante da igreja na nossa região, ter estudado lá em Roma? Lá é o centro do catolicismo, né? Tudo de importante acontece lá. Primeiro tem universidades, várias universidades católicas, né? Umas mais antigas, outras mais recentes. Quase todas as grandes congregações têm uma universidade ou uma faculdade lá. E lá a maioria das congregações tem a sua casa central, a sua casa principal lá. A casa geral que a gente chama, né? Então, ali, religiosos, masculinos e femininos. Então, lá então, são milhares e milhares de padres e freiras que vivem lá, trabalham, estudam, né? Então, é um clima todo diferente. E com isso, todas essas fábricas, essas lojas eclesiásticas, né? Tem um clima religioso. Não só isso, as igrejas, as basílicas, que vêm desde antigamente, né? Latrão, por exemplo, desde as primeiras igrejas de Roma, desde o século IV, quando o imperador Constantino autorizou a prática religiosa cristã, logo ele ajudou a construir lá a basílica. Então, já desde o final do século IV até hoje, vão construindo novas igrejas, novas basílicas. Então, tem lá muita história, tem muita coisa. Então, como a gente olha aqui na nossa igreja matriz, nossa igreja começou a construir antigamente, em 1914, terminou em 1941. A senhora as igrejas do século XVII, século VII, século VIII, século XII, é muito comum, né? É muito comum ter afresco na igreja lá da Idade Média, é comum, quase todas as igrejas antigas, né? Então é um clima especial. Perto da história da igreja. Uhum. Aliás, o primeiro Papa foi instituído, não teve um conclave por primeiro Papa, né? Quem escolheu o primeiro Papa? O próprio Jesus, né? O próprio Jesus. Escolheu e a igreja tem o controle todinho depois dele, sempre o sucessor de Pedro. É 266, 56 parece, estou bem seguro, tem o controle de todos eles, um sucedendo ao outro.
E os bispos são o sucessor dos apóstolos. Quando elege um bispo, ele leva o nome de uma cidade antiga onde teve um apóstolo ou um outro bispo lá, né? Então tem o controle total da sucessão. A igreja, a tradição da igreja, a história é muito perfeita, muito documentada, com muita perfeição. Aliás, a gente sempre comenta, né, a riqueza da Igreja Católica, que teve esse princípio, né, e vários, até inclusive acompanhando o corpo do Papa Francisco, passando ali por Roma, em frente ao Coliseu, uma imagem icônica. O Império Romano foi um império talvez maior do que o Império Americano, e o Império caiu, mas o trono de Pedro continua, o Papa continua, e hoje continua, 2000 anos se passaram e continua ainda a Igreja Católica, que não foi aceita a princípio, né, pelo Império Romano, mas depois o Império de Jesus Cristo, que é um outro, não é um império de guerra, não é um império de governo, é diferente, né, Cônigo? Nos 3 primeiros séculos, a Igreja foi perseguida entre os judeus e pelo Império Romano. Houve muitas vítimas. Coliseu é um palco de massacre, de usar dos cristãos para fazer diversão para a elite romana. E depois passou a ser um lugar assim abençoado até, né? E o Coliseu lá, para quem visita, tem muitas curiosidades. Ele é todo revestido de placas de mármore, né? E hoje, na parte interna, está todo saído, só os buracos onde fincava a segurança do mármore, né? Hoje, nas várias outras igrejas e vários monumentos de Roma, são os mármores do Coliseu. Então, o Coliseu hoje ficou algo histórico, e também, né, toda quaresma, o Papa, 4 vezes cinza, reza lá a Via Sacra, etc., né? Então, os impérios, quando é império político, ele tem um tempo, começo, meio e fim. Como todo império, com as dezenas de impérios que vêm desde antes do Império Romano, todos tiveram começo, meio e fim, né? Eles lutam para não cair, como os americanos hoje, né? Estão lutando para não ceder o império deles para os chineses ou os russos, mas um dia vai cair. Vai cair aqui, vai cair na China, vai cair nos Estados Unidos. É parte humana. Agora a igreja, por exemplo, entre aspas, o império cristão, ele tem outro ideal. Ele não é político, não defende uma bandeira disso ou daquilo, defende causas planetárias. Na morte do Papa ficou muito visível isso. As autoridades do mundo todo presenciaram e reconheceram pautas que o Papa Francisco trabalhou, como a ecologia, né, o meio ambiente, a guerra, acabar com as guerras. Porque o único objetivo do Papa Francisco era que acabasse o sofrimento da humanidade. Milhares de crianças, famílias separadas, muitas mortes lá na Ucrânia, faixa de Gaza, exatamente para diminuir o sofrimento das pessoas, saber que com a guerra todos perdem. Não tinha nenhum interesse a não ser a paz. Agora, enquanto que os governantes têm interesse político e financeiro junto, que a guerra não é por acaso, não é defender por defender, atrás tem uma questão econômica muito forte, né? Todas as guerras têm, né? Então, por isso que a igreja tem esse papel neutro em favor da humanidade, que é reconhecido por todos que têm o bom senso. Aliás, Papa Francisco, eu acho que foi um exemplo, ele deixou no seu testamento, para que se colocasse na lápide dele, apenas Franciscos, né? Apenas o nome Francisco, sem flores, mostrando a simplicidade que ele, inclusive o Papa Móvel pediu que fosse doado como ambulância, né, para atuar junto às guerras. Então, é uma história fantástica. O Papa Francisco foi um Papa, até não era um Papa cotado hoje eles fazem até as apostas, né, de quem será o próximo Papa, e o Francisco não era, inclusive por ser um argentino das Américas, né, não era esperado
um Papa das Américas, foi eleito e fez, eu acho que, história. A igreja vivia um momento até complicado, existiam alguns escândalos, né, de alguns padres nos Estados Unidos e até mesmo ali na Cúria Romana, de escândalos, e o Papa Francisco ele conseguiu sanar todos esses problemas, e hoje a Igreja Católica ela é uma instituição muito bem vista novamente, e assim continua. Vamos aguardar agora. O que o senhor espera do próximo Papa? Olha, espera que seja um Papa que não seja do gosto de um grupo ou de outro grupo, desta aposta ou daquela. Porque a igreja hoje está muito polarizada como a política. Tem uns pequenos grupos tradicionalistas que querem um Papa da Idade Média, um Papa que volta ao século XVI, no Concílio de Trento. Nossa. Aquelas coisas antigas, fora da época, coisa cafona e tal, né? E muitos outros querem um Papa que dê continuidade à missão do Papa Francisco, que é difícil, cada um é cada um, né? Mas um consenso que existe lá, e acredito que gostaria que fosse, um Papa que desse continuidade às pautas do Padre Francisco do jeito dele, né? E de acordo com a ação do Espírito Santo. E que seja um Papa um pouco conciliador. Porque onde existe polaridade, para evitar um racha na igreja, você não pode ser muito Francisco, nem aquém de Francisco, talvez, né? Você não pode voltar para a Idade Média, nem querer viver o século 22, né? Mas que seja atento aos sinais do tempo. Porque o Concílio Vaticano II pede que a igreja, nós ficamos atentos aos sinais dos tempos, que o Evangelho, o Espírito Santo atua hoje nos sinais do tempo, né? Os sinais do tempo estão aí. Precisa de alguém que seja uma voz buscando a paz, para acabar com as guerras, uma voz que defenda o planeta, defenda a humanidade, que deixe respeito aí às grandes religiões. São pautas importantes, universais, que não pode abandonar, né? Que esse Papa, se o Espírito Santo achar por bem, que seja nessa linha para o bem da humanidade. Porque a igreja tem um papel na sociedade, na humanidade. Nós não somos uma seita fechada, só nós dentro da igreja. Já foi esse tempo em que a igreja só para rezar o texto, pôr véu na cabeça, comungar na boca e ficar quietinho. Não. Hoje a igreja e os cristãos têm um papel de santificação, um papel importante para fazer aquilo que Jesus pediu há 2000 anos. Sejam sal na terra, fermento na massa. Quanto pior for a massa, melhor deve ser o fermento. Não é? Essa é a nossa missão, nossa da igreja. Nós somos igreja, da igreja da hierarquia, e nós também, né? Esperamos que seja de acordo com as necessidades da igreja hoje e com a luz do Espírito Santo, e não o gosto deste ou daquele. Que maravilha podermos receber Cônego Mauro hoje com todo o seu conhecimento, né, num momento tão importante da igreja, que é a sede vacante, agora a escolha no conclave do novo Papa da Igreja Católica. Voltando e finalizando, nós comentamos hoje 2 assuntos importantes, que é a escolha do novo Papa. Está acontecendo em Roma neste momento a escolha do Papa, inclusive nós estamos aguardando ali a fumaça, né, sair da fumaça preta. Não foi escolhido o Papa, a fumaça branca, aí habemus Papam, o novo Papa será apresentado, e hoje, como o próprio cônego falou, não deve acontecer, ainda é um conhecimento entre os cardeais, e amanhã, com certeza, iluminados aí pelo Espírito Santo, ou amanhã ou nos próximos dias já teremos o novo Papa da Igreja Católica. Mas outro assunto importante também é a festa de São Benedito. Aliás, nós vamos comemorar a escolha do novo Papa com festa em András, porque teremos a festa de São Benedito começando já no sábado, né? Faz o convite para a parte religiosa, começando sábado. Então, neste próximo sábado, nós vamos rezar sábado e domingo às 19 horas, na Igreja Matriz, o primeiro e segundo dia do Tríduo. O terceiro dia do Tríduo, vamos rezar na segunda-feira na Igreja São Benedito. E na terça-feira, dia 12, vamos iniciar na Igreja São Benedito com uma procissão com andor de São Benedito em direção à Igreja Matriz, onde encerraremos com a missa em louvor a São Benedito, dia dele.
Maravilha. E depois nós teremos toda a parte religiosa no Pavilhão do Vinho, que começa já no dia 15, né? No Pavilhão do Vinho, do dia 15 a 18, e fica aí todos convidados. Faço convite aí para a população também participar, né? Isso. Então nós convidamos todos os católicos devotos de São Benedito para participar desse tríduo, este final de semana. E todos os andradenses e quem estão nos ouvindo e vendo, todos que queiram participar da nossa festa social no Pavilhão do Vinho, sejam todos muito bem-vindos. É um clima de família, é um clima muito gostoso, um ambiente bom, seguro, tranquilo, que vale a pena participar. Seja bem-vindo, participe conosco dessa festa. Fica aí o convite, estaremos por lá, né, jogando um quimbol, tentando ganhar um frango, tomando um quentão. Vai ser muito bom, com certeza, a festa de São Benedito. As pessoas que já estão com saudade da festa de São Sebastião, que é a tradicional de Andradas, então agora teremos a festa de São Benedito, entrando no friozinho, fica muito gostoso. Também você pode participar da ação Entre Amigos, apenas R$10. Você tem no primeiro prêmio uma churrasqueira, segundo prêmio uma TV de 32 polegadas, terceiro prêmio tem uma bicicleta e quarto prêmio uma Air Fryer. O sorteio vai ser dia 24 de maio, pela Loteria Federal, e aí você vai ficar sabendo pelas redes sociais da paróquia os ganhadores. Festa de São Benedito 2025. Tivemos aqui hoje a graça de ter a presença do cônego Mauro, falando sobre o conclave, falando sobre a festa de São Benedito. Nosso muito obrigado, cônego, pela sua participação aqui no estúdio. Muito obrigado, Elias. Obrigado a todos. A todos, tenham um bom dia. Se você não é inscrito no nosso canal no YouTube, inscreva-se. Se você não segue a nossa página no Facebook, siga. Nós agradecemos também os nossos patrocinadores. Queremos agradecer aqui a todos os patrocinadores. Teacher Leandra, a escola de idiomas Teacher Leandra. Dirvan Biscoitos. Aliás, a Dirvan Biscoitos tem aí biscoitos maravilhosos, vale a pena você visitar o showroom da Dirvan. Colégio Junqueira. Colégio Junqueira tem aí o sistema Waldorf para os pequenininhos, também o sistema Objetivo. Temos o Instituto de Música Marcos Adriano, onde você aprende música, tem guitarra, violão, ukulele e vários outros instrumentos. Você pode visitar o Instituto Marcos Adriano no Instagram, conhecer aí o instrumento de corda no Instituto Marcos Adriano. Clube Rio Branco, o clube completo. Clube Rio Branco tem academia, tem um clube campestre, também tem o Café Andradense, a venda dos melhores estabelecimentos de Andradas e região. Café Andradense. Com esse preço tal café, o Café Andradense rende mais. Você faz um delicioso café aí, Café Andradense, a venda sempre nos melhores estabelecimentos de Andradas e região. Próxima semana teremos o lançamento da nova revista Andradas. A edição 26 vai ser distribuída gratuitamente no comércio de Andradas, na revista Andradas. Semana que vem vamos levar uma, inclusive, para o cônego Mauro, para ele conhecer aí o nosso trabalho em impresso, que é a próxima edição da revista Andradas. Um forte abraço para você, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Você acompanhou o Veja Isso Agora, direto do Estúdio 46 em Andradas, no sul de Minas Gerais, com o jornalista e analista Elias Batista.